Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma noite, mais uma quinta-feira para falar sobre temas do nosso dia a dia. Vamos falar aqui sobre crenças limitantes, mais um bracinho desse tema. Semana passada a gente falou como identificar nossas crenças limitantes e nessa semana nós iremos falar como lidar com as nossas crenças limitantes. A crença limitante é um conceito, né? Então, entender sobre ele, saber que faz parte da nossa vida, que todos nós temos crenças limitantes, já é um pontapé inicial importantíssimo para você começar a construir uma vida que seja mais sua, que tenha mais o teu jeito, que você possa questionar a sua forma de pensar, mas de uma maneira que te ajude a ir na direção que você quer, né? Então, você já parou para pensar, você aí, se você tem alguma crença limitante e que pode ser uma crença limitante que está sendo a pedra que está no teu caminho para alcançar um certo objetivo? E nem sempre eu estou falando de um objetivo concreto, assim, de um trabalho, um, né, uma casa, alguma coisa material. Eu tô falando também de atributos nossos, internos, nosso bem-estar com nós mesmos, né? Você se sente bem com você mesmo? Você sente que está trabalhando a sua autoestima? Você sente que você se sente em casa dentro de você? Que quando diminui o som lá fora, aqui dentro fica tranquilo, fica calmo, fica aconchegante? Nós sabemos, né? Vocês devem saber, talvez saibam, que é normal que a gente, muitas vezes na nossa vida, fique sim com vontade de estar com alguém sempre, tenha medo de se encontrar com você internamente. Mas esse estado de medo constante de estar com você não é saudável. E não precisa ser assim se você tem um medo persistente de ficar com você mesmo sozinho. Porque quando a gente está caminhando para a saúde, né? A nossa saúde, nós aprendemos a também curtir a nossa própria companhia. Então, eu quero falar com vocês, eu quero abrir esse tema aqui para a gente falar sobre nossos medos, nossas crenças, nossos sentimentos, nossos desejos, aspirações, como nós podemos trabalhar o nosso interior para ficarmos melhor ainda com nós mesmos e, claro, para construir uma realidade externa que nos faça bem, né? Que a gente sempre possa dar um próximo passo. Então, eu vou parar um pouquinho agora para falar com vocês. Estou ao vivo no TikTok e no Instagram, né? No Instagram e no TikTok. Então, quem quiser acompanhar meus conteúdos, é só pegar o meu endereço, vou deixar aqui no comentário. Vou ver se consigo fixar. E aí vocês podem estar acompanhando vídeos que eu estou fazendo, né? Projetos que eu quero colocar em andamento o quanto antes e que já tem alguns em andamento, tá bem? É sempre muito bom estar aqui com vocês, eu agradeço a presença de vocês. Cada um aqui que está compartilhando comigo é importante, né? Então, hoje foi um dia de trabalho, atendi diferentes pessoas que estão comigo há bastante tempo, pessoas que estão chegando há algum tempo, há pouco tempo também, mas que todas trazem bastante satisfação com o que a gente está construindo juntas. E eu estou sobre essa energia, estou muito feliz de poder ouvir tantas coisas boas de pessoas que estão comigo ali e mesmo que estejam vivendo diversos desafios na vida, elas conseguem reconhecer os avanços e isso para mim é um grande presente, né? Acredito que quando a gente trabalha com algo, que a gente vê esse resultado, se torna um grande presente o feedback que a gente tem. Mesmo que às vezes a gente possa também ouvir feedbacks que nos fazem melhorar, tipo, que nos convidem a melhorar. Ainda assim é muito bom. Então eu tô muito feliz por isso e eu trago essa contentação aqui com vocês, que também fazem parte aqui
desse outro trabalho, esse outro projeto que eu faço aqui com vocês, que é de entregar aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que eu acredito, e que vocês possam trocar isso comigo pra gente poder compartilhar entre a gente, tá bem? Bom, boa noite pra quem tá aqui presente, todos vocês, espero que a gente possa ter bastante trocas. Façam comentários, podem participar à vontade. Temos aqui Eliane, Thaís. Temos aqui também a Cristina, a Sara, José. Boa noite, gente, para vocês. Vocês têm alguma pergunta já de início para fazer sobre crença limitante? Alguém estava na outra live e de repente já tá por dentro? Ou tem pessoas que tá tipo sobre o que significa, né? Sobre o que é de fato esse tema, né? Fiquem à vontade para trazer exemplos de vocês, porque isso acontece. Tem pessoas que trazem exemplos aqui e sempre enriquece as nossas lives, tá? Então fique muito à vontade para isso. Deixa eu ver aqui se alguém mandou mensagem. Tem algumas perguntas, né? Tem uma pergunta aqui do... Ai, mandaram... O Heitor mandou florzinha presente aqui pra mim. Obrigada. Tá. Eu vou pedir que o pessoal aqui da minha equipe possa colocar o comentário fixado, se possível, por favor, do meu Instagram, para o pessoal poder acompanhar também ali no Instagram o que eu vou fazendo, né? A Sara fez uma pergunta aqui sobre ciúmes. Eu vou pedir para que ela explique um pouco mais sobre essa pergunta, porque quanto mais detalhes, não precisa, no caso, dizer sobre você, mas quanto mais detalhes você der, mais eu vou entender como que eu posso te responder melhor, tá bom? E a gente tá pensando muito aqui como a gente vai relacionando isso a crenças limitantes. Então, eu acho que isso é bem possível, tá? A Gabriele aqui no Instagram. Muito bem-vinda, Gabriela. Ela falou aqui: Oi, vim do Conversão Extrema, assisti a sua mentoria e quero te dar parabéns pela iniciativa da live. Sucesso. Obrigada. Desde que eu comecei como é que fala? Esse desafio, eu não parei mais. Já tinha o objetivo de começar a fazer lives e aquilo foi o pontapé inicial e da forma que eu queria mesmo, né? Então, foi um grande presente que eu tive e quero poder aqui estar com vocês. Nas próximas 2 semanas, talvez eu não esteja, porque eu vou descansar um pouco, final de ano, né? Mas depois a gente volta com força total. E seja bem-vinda, participe, fique à vontade, tá bom? Então, né? Como eu estava falando com vocês nas outras lives, crenças limitantes, elas podem fazer parte da nossa vida com muita naturalidade. Porque nós sempre vamos estar interpretando a nossa realidade, interpretando o nosso sentimento, interpretando tudo. E muitas vezes a gente interpreta bem, né? É aquilo mesmo. Eu sei que 1 mais 1 é 2, ok. Isso todo mundo concorda, né? Imagino. Mas também podemos viver situações em que a gente vai criar uma hipótese que não é real, né? Por causa de uma situação em que você estava específica, algo mudou ali na forma como apareceu os eventos para você, e o que ficou mais forte em você foi o que você adotou como realidade. E pode não ter sido. E aqui eu trago um exemplo para vocês. É muito comum a gente criar nossas crenças limitantes, muitas delas, na infância, quando nós vivemos cenários em que não temos conhecimento suficiente para identificá-los por conta própria e de uma maneira bastante consciente, digamos, né? Então a gente acaba sendo tocado por essa situação, pela experiência. Então suponha que você vive uma situação em que é chamado a atenção por um adulto porque você, sei lá, caiu, né?
da cadeira, alguma coisa assim, e aí as pessoas te chamaram de desastrado. E isso pode ter acontecido mais algumas vezes, de repente, e aí você começa a pôr na sua cabeça, eu sou desastrado, né? Então, aquela foi informação suficiente para você pensar que aquilo era real. Não precisa de mais nada, foi um adulto que falou. Eu realmente caí, né? Então, para você é isso. Não vem na sua cabeça naquele momento que de repente você tá ainda, né, com o seu corpo crescendo, se desenvolvendo, né? Seus ossinhos ainda estão se desenvolvendo, que seu cérebro está se desenvolvendo. Você não tem todo esse conhecimento. Então, esse é só um exemplo para vocês entenderem que nós vamos colocando crenças na nossa mente. Nós temos crenças muitas vezes racionais e muitas vezes irracionais, que é as que não têm, que não se sustentam, que acaba direcionando nossos passos. A gente acaba se levando por elas, né? E tendo elas como grandes verdades. E muitas delas ficam paradinhas ali por muito tempo, bem inconsciente, e na vida adulta ou em algum momento da sua vida que elas se aparecem de uma maneira que acaba trazendo bastante consequências, mas que você nem sempre entende, né? Então, deixa eu ver o que eu ia falar dessa parte ainda. Então, esse é um tipo de forma de você poder ter uma crença limitante. Você também pode ter uma crença limitante por algo que as pessoas falam e você ouve, por uma postura ou por um tipo de comportamento que existe na sua família, que todos levam como verdade, né? E aí o tipo de crença que você pode ter, às vezes você nem tem noção. São inúmeras. E às vezes você não tem nem noção de que você deve ter várias. E quando você pensa em crescer, em se desenvolver, você vai acabar se deparando com elas. Quando você pensa que eu preciso melhorar meu relacionamento comigo mesmo, eu preciso melhorar meu relacionamento com as pessoas. Então você começa a se deparar com suas crenças. Porque você pensa, por que eu não estou conseguindo? Né? O que acontece? E aí você pode identificá-las. E quando você consegue identificar as suas crenças, você já está dando um passo muito importante, que vai fazer muita diferença na sua vida. E aí tem um novo trabalho, que é como lidar, como crescer a partir de agora. Então, eu acho que isso é um passo muito importante que a gente precisa aprender a lidar. E aí não é. Eu tô trazendo esse aspecto da crença limitante, mas como eu trabalho com várias teorias e eu também sempre fico investigando as coisas e eu tenho aqui a minha própria prática clínica como um material de estudo, de pesquisa, eu vejo que muitas coisas se relacionam. Né? Poderia falar aqui com vocês sobre complexos. Já falei em outras lives, né? Complexos que já é do Jung, né? Que também trazem essa força, que pode trazer mais resposta do porquê que é tão poderosa essas crenças. Né? Tô relacionando a crença com os complexos, né? Você tem uma crença ali forte que se torna uma personalidade sua, né? Pensando agora no complexo do Jung. Então você começa a ter uma parte sua que quando tem um gatilho, quando ela é tocada, ela começa a ter uma força maior e você começa a olhar pro todo daquela forma. Então, são situações em que nem sempre você pensa dessa forma, mas quando se trata daquilo, você já muda completamente e você não entende por que aquele comportamento é o que está comandando tudo. Né? Por que aquele comportamento está comandando toda a sua vida? Gente, agora me digam, quais crenças limitantes vocês conhecem? Vocês sabem que são crenças limitantes. Alguém quer dizer aqui sobre uma crença que tenha, né? Sobre uma dificuldade que tenha, porque a gente vai bater também na autoestima, a gente vai bater, a gente vai tocar nas esferas da nossa própria vida de autoestima, de ansiedade, né? De como você se coloca no mundo, de muitas esferas, assim. Eu vou ver aqui o que vocês estão falando, tá bom? Tá. Ok.
Tem algumas perguntas que estão mais relacionadas aqui ao tema e tem outras que podem talvez, né, sair um pouquinho. Então, eu acho que eu vou primeiro pegar essas perguntas que estão mais relacionadas diretamente ao tema e aí a gente vai depois também relacionando com as novas perguntas que de repente se encaixem, tá bem? Como funciona a crença de não merecimento? Muito bom, né? Essa é uma das principais crenças centrais que nós temos, né? Muitas vezes nós nem sabemos que achamos que não merecemos algo bom, que não somos merecedores de amor, de prosperidade, de abundância. Começamos a ter aí relacionado a essa crença diversas outras, né? Outros pensamentos, comportamentos que acabam nos colocando em situações de muita limitação, né? Então, suponha que você tenha um sonho. Imagina que você tenha vários, espero que sim. Às vezes você não está consciente que você tem, porque já guardou ali na caixinha, mas vamos pensar, né, nos sonhos. Você tem um sonho, e seu sonho é um projeto de, por exemplo, fictício, de salvar o máximo de cachorrinhos possíveis da rua. E você acha um projeto lindo e você acompanha várias pessoas que fazem esses projetos e você admira essas pessoas. Mas quando você pensa que você vai fazer, você fez, eu quero fazer, eu quero isso. Só que você não consegue tomar nenhuma atitude que vá em direção. Você não entende. Eu quero, mas eu não sei, só fica na minha cabeça. Essa ideia só fica na minha cabeça, ela não passa para as mãos, para o fazer, né? E você pode, de repente, investigando na psicoterapia, por isso que a psicoterapia ela é tão importante, você vai entendendo, de repente, a existência de uma crença. Mas uma crença dessa, normalmente não é tão rápido você chegar nela. Você pode até, se um psicólogo ou qualquer pessoa chegar em você e falar, olha, você acha que não é merecedor de ser amado, ou não merece algo, se alguém fazer isso, é capaz de você ficar chateado e falar, nossa, quem você pensa que é pra falar isso pra mim? Porque você nem vai se identificar, né? Então, quando a gente vai fazer um trabalho bem cuidadoso, bem, né, profissional com o paciente, de fazer ele chegar nas crenças nucleares dele, nas questões mesmo internas, né, traumas, a história de vida, aquilo que ele não quer ver, né, aquilo que ele não consegue ver, talvez ele nem saiba disso tudo, né. Aí quando a gente caminha bastante, aí talvez, e é o que a gente vai fazer, e muitas vezes vamos chegar quando e como, cada paciente tem a sua forma e tem seu ritmo. Mas quando a gente chega nesse ponto, aí o paciente percebe, eu não... E isso de forma emocional, gente. É muito importante. Emocionalmente, você sentir algo é diferente de você sentir só no racional. No racional você não sente, você fala, né? Então, é muito provável que quando a pessoa fala pra você que você não se sente merecedor, fica no racional, você não se identifica, não sente e aquilo não faz parte. Mas quando a gente vai trabalhando ali na terapia, você de fato entra em contato com os teus sentimentos e aí alguma memória, alguma imagem te aproxima de uma experiência que fez você se sentir daquela forma. E aí já é inquestionável, você tem certeza que você sente esse sentimento. E o mais curioso é que você percebe que se passaram tanto tempo, tantos anos, e você ainda tem esse sentimento vivo. E ele estava interferindo numa coisa que você não fazia ideia, que era, por exemplo, esse exemplo que eu dei de não conseguir colocar o teu projeto em andamento. E quando você entra em contato com a sua crença, né, mais profunda, você vai sentir muitas emoções. Você pode chorar, você pode ter um insight, você pode ter um sentimento de alívio muito grande. Então, assim, essa é a parte da identificação. Você identificou, né? Você já deu um grande passo. E inclusive, você identificou você já vai aprendendo como que é o processo
para identificar outras. Porque a gente tem várias. Porque imagina, tá, eu não dou um primeiro passo porque eu tenho medo de fracassar, porque eu acho que eu não mereço, por exemplo. Medo de fracassar é outra crença, por exemplo, né? Mas suponha que, tipo, eu acho que eu não mereço. Aí você trabalha essa crença. Vou também falar sobre como trabalhar essa crença. Mas aí você trabalha e aí você tem que dar novos passos. Quando você for dar novos passos, você já conseguiu dar o primeiro, porque você já trabalhou um pouco, né? Mas quando você for dar os próximos, pode ser que você se depare com outras crenças que te limitem em outra parte. E aí é hora de você, de novo, colocar ali o seu trabalho com você mesmo para você crescer mais ainda. E isso é lindo. E eu ia falar também de como lidar, né? Mas vocês estão fazendo comentários aqui, eu vou dar uma olhadinha. A Thaís falou aqui. Essa é bem difícil de enxergar. Né? Talvez você tenha experimentado algumas sensações de como é identificar uma crença, né? E o quanto que isso é poderoso, né? Isso é incrível. Pode ter um trabalho ali até aquele momento que você vai ter que lidar com tuas defesas, vários sentimentos. Pode ter aquele trabalho de chegar lá, né? Mas chegar lá é uma grande conquista. Temos aqui, deixa eu ver. A Gabriela tinha perguntado se o Thiago participou da primeira live. Participou, sim. Ele participou, Thiago Tesma. Foi muito legal isso. Eu fiquei muito grata por ele ter participado. Várias pessoas que estudam com ele, que tem ele como, né, um mentor, também me encorajaram, participaram. Foi uma live, assim, fantástica. Para minha primeira live, eu fui muito bem acolhida. Foi um super incentivo, eu amei. E aí ele deixou até um comentário lá na minha live. Se eu tivesse visto ele um pouco mais cedo, eu teria pedido para ele participar. Mas quando eu nem reparei direito que ele tava na live, as pessoas falavam e eu tava, tipo, tão nervosa em falar com vocês que eu nem percebi no tempo real os comentários. Até a família dele, né, assistiu, acho que foi alguém da família dele. Não sei exatamente quem, acho que a mãe, não sei. Algumas pessoas ali participaram, eu achei muito legal. Foi bastante interessante isso, né, comprometimento. E aqui a Eliane tá perguntando, né? Nossa, eu fiquei surpresa. Quando eu chamo a atenção do meu filho nos erros que ele comete, ele sempre me diz: não fica falando assim, isso fica na minha cabeça e fica me incomodando. Nossa! Então preciso ter muito cuidado de como conversar com ele. Nossa, que legal que ele fala isso pra você, né? Quando a criança pode falar, quando ela consegue falar isso, já é um grande avanço, né? É incentivar mais ainda, né? Perguntar, filho, o que fica na sua cabeça? O que você fica pensando? Para entender aonde mexeu nele. Isso ajuda você como mãe, né? Você como mãe saber exatamente o ponto onde você tem que trabalhar, porque os pais, eles aprendem a ser pais na experiência, gente. Ninguém é perfeito, e isso já é um ponto importante, tá? Que a gente tem que trabalhar. Porque uma crença limitante, por exemplo, é a da perfeição, você achar que tem que ser perfeito. É aprisionante e pode te fazer perder muitos vínculos com as pessoas e com você mesmo. É algo assim que tem que ser trabalhado, tá? Porque os resultados, quando se trabalha essa questão, são muito bons, muito incríveis, tá? Então, assim, a forma como a gente fala com nossos filhos para educar também, a gente tem que estar sempre analisando mesmo, né? Sempre vendo e aprimorando. Quando ele dá um feedback igual esse, é ótimo, porque ele tem a liberdade de falar isso para você, né? E ele tem essa capacidade de poder expressar. É desenvolver mais ainda essa capacidade dele falar e você observar, né? Os pais observarem de que maneira poderia falar que seria de acordo com o que você mesmo acredita, né? Tipo, será que eu tô, por exemplo,
Será que eu estou pontuando o comportamento do meu filho ou eu estou pontuando o meu filho? Eu estou questionando ele ou o comportamento dele? Porque quando a gente educa o comportamento, você preserva ali a criança. Tipo, filho, você é importante pra mim, eu te amo, independente do que acontecer, eu tô aqui com você, eu quero o teu melhor, e é por eu querer o teu melhor que eu tô te educando. E o seu comportamento precisa ser olhado nesse aspecto. Você fala, olha, a gente tem que tal comportamento não, por exemplo, gritar com os amiguinhos quando você tá bravo não é a melhor forma de resolver o seu problema. Você tá gritando por quê? Porque você tá bravo. Aí você nomeou a emoção dele. Quando a gente tá bravo, a gente quer resolver a situação. Mas existe formas de resolver. Você pode tanto resolver conversando, dizendo o que está acontecendo com você, como você pode chamar um adulto para te ajudar a intermediar a situação. Você vai dando alternativa para a criança de como lidar, mas mostrando que não é assim que você, não é falando assim, né? Você criança, você é uma criança muito brava e uma criança muito irritável e você não vai ter nada de bom agora. Fala um monte de coisa para criança, né? Não é nesse sentido falando da criança. É falando que a criança tá protegida aqui, mas que ela pode cuidar dos comportamentos dela, porque os comportamentos dela não estão de acordo com o que é melhor e saudável, né? Então aí você ajuda a criança a lidar com as dificuldades dela de forma mais natural, de forma mais tranquila, porque a gente vai passar uma vida inteira aqui lidando com nossas questões, né? A gente não vai ser perfeito nunca. Vamos sempre buscar melhorar, e que bom, né? Precisamos. Mas a gente precisa primeiro ter a humildade de lidar com aquilo que precisa ser melhorado. Mas aí quando você investiga e descobre por que a criança falou que aquilo fica na cabeça, fica mais fácil de entender se é até uma questão que ela também está sentindo em maior intensidade. Né? Porque às vezes uma outra questão lá de trás interfere numa coisa agora, né? Que está acontecendo agora. Gente, compartilhem as lives, né, com quem vocês gostam. Se está fazendo sentido para vocês, compartilha, chama mais pessoas para participar. Isso pode ser interessante para pessoas que também estão vivendo esse processo que a gente está trazendo agora. Todo mundo está vivendo processos, né, nesse sentido interno. Então, acho útil para muitas pessoas, mas de repente vem alguém na cabeça de vocês que poderia se beneficiar bastante desse momento, né? Deixa eu ver aqui, tem mais mensagem. Buenas noites. Como você está? Entrou o Carvalho. Muito bem-vindo. Fique à vontade para perguntar. Essa live é pra gente realmente trocar experiência. Tragam experiências, mais experiências, como a Eliane trouxe, né? Eu acho que é muito bom, isso ajuda outras mães. Talvez ela também tenha se sentido bem, né? Você me fala, Eliane, se fui por onde você estava perguntando mesmo, né? Traz aí as suas mensagens, né? Fique à vontade, tá? Boa noite, Tatá, que tá entrando aqui. O Chapolin. As pessoas que estão aqui na live, muito, muito obrigada. Gente, segue aqui também as nossas contas no Instagram, no TikTok, para vocês ficarem por dentro, né? E para vocês darem uma força aqui pra conta, pra gente poder ter mais momentos assim juntos. Eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Eu tô em Barueri. A Tatá tá perguntando. O Carvalho perguntou qual é o tema. A gente está falando sobre crenças limitantes, como lidar com elas. É um tema que nós já estamos conversando desde a semana passada e até antes, porque eu trouxe um outro tema que se relacionou. E esse tema de crenças limitantes também se relaciona com complexos, que são. Eu expliquei um pouquinho no começo, né? Então, por esse motivo eu não vou me estender, mas dá pra vocês verem depois vai ficar gravada essa live. Mas essas crenças, elas têm um poder enorme de influenciar a nossa vida. O nosso direcionamento na vida, como nós nos tratamos, como nós tratamos outros, como nós enxergamos os desafios da vida. Uma crença limitante
pode te limitar de iniciar um projeto, pode te limitar de lidar com pessoas, de se encontrar com pessoas que você gosta, de se expressar, pode te limitar de ter um bom relacionamento com você mesmo, pode te limitar de encontrar seus melhores recursos, sabe? Ela pode te fazer viver uma vida que não é tua. E você muitas vezes nem sabe disso. E para você identificar uma crença limitante, para você poder... A minha cachorrinha aqui tá... Vai pra lá docinho. Tá mexendo bem no tripé. Depois a gente brinca, tá bom? Ela quer participar de todas as lives. Não, das lives não, porque ela fica lá fora, mas dos atendimentos, né? Vai lá, vai. Acho que é melhor pegar ela no colo, porque ela não vai ir não, porque ela não quer. Só licença, pessoal. Danadinha. Apronta, gente, hoje já aprontou um monte aqui. Mas é a bebê da casa, é um mimo. Ela é muito carinhosa. Bom, já que, né, já falei, já abri um pouquinho aqui, um pouquinho a mais com vocês. Mas, então, acho que eu trouxe um pouco disso, né? O quanto é importante a gente falar sobre esse tema. E às vezes a gente não acha importante porque não conhece, né? E aí quando eu falo pra vocês trazerem exemplos, tipo, olha, eu tenho uma dificuldade enorme de fazer algo pra mim, né? Você pode falar, de repente você tem uma crença ali de achar que você tá sempre em segundo lugar, que o outro sempre é mais importante, né? Às vezes isso acontece de forma muito... Na maioria das vezes acontece de forma inconsciente. Mas tem diversos aspectos que se relacionam também, né? A sua criação, traumas. Então a gente vai falar de muitas coisas daqui pra frente. Acredito que se vocês acompanharem as lives, vocês vão ter muito conhecimento de muitas coisas que a gente trabalha na terapia. E que eu sei que funciona, porque isso já aconteceu muitas vezes com muitas pessoas, né? E é a partir de estudos. E assim, eu também vou fazer grupos de atendimento em janeiro, pretendo começar em janeiro. Então, quem tiver aqui comigo, vou pensar assim, em incluir bem, né? De começar de uma maneira mais, né? Tipo, vocês começarem primeiro, a gente vai organizar tudo certinho para que tenha também grupos terapêuticos, né? Eu atendo individual e quero atender também em grupos. Já fiz atendimentos em grupos, né? Mas agora o meu foco tá sendo o individual e eu quero focar no grupo, tá bem? Então mandem mensagem pra mim, pra ficarem por dentro, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Olha, a Tatá é de Jundiaí, São Paulo, pessoal de São Paulo. Muito bom. Deixa eu ver a pergunta da Sara. Gente, hoje tem bastante perguntinhas, hein? Tô no TikTok e no Instagram aqui. Thaís falou top. Vou ver aqui, então. Vou ver se dá pra encaixar um pouquinho a pergunta da Sara, tá? Gente, compartilha a live com mais pessoas. Isso ajuda muito aqui no engajamento e para que pessoas tenham acesso, tá? E me sigam nas contas sociais, que vai ter mais conteúdos para vocês. Mas eu acho que eu não entendi muito a pergunta da Sara, só se a Sara falar com mais detalhes, que ela perguntou assim: é normal ter ciúmes de série? Aí eu não entendi, né? A gente poderia falar sobre ciúmes, por exemplo, né? É um tema muito importante, né? Eu acho que abre, assim, um assunto profundo. Você acha que existe amor entre... O Júlio perguntou, você acha que existe amor entre mulher nova com homem mais velho, guria? Sim, claro. Existe tantos tipos de amor, né? Eu acho que o amor, ele é diverso, é uma das coisas mais infinitas. Olha, é uma das coisas mais infinitas. O amor é infinito, né? E ele não tem preconceitos, né? E ele não tem idade.
Vale você entender qual é a dinâmica que você está vivendo. E isso qualquer dinâmica, se é uma dinâmica saudável de que você está vivendo algo que é seu mesmo, ou se você está vivendo por outros motivos, mas em relação à questão de idade, de tipo de amor, isso aí existe sempre amor de verdade, né? O que existe muito também é preconceitos de pessoas que criam cenários em cima da vida e da história de outras pessoas. Mas aí é um caso, né, que não é o tema de hoje. Deixa eu ver outra pergunta. Esse tema sobre não merecimento, né? Aqui a Thaís está falando, né? É um tema que todas as pessoas deveriam procurar entender mais. Com certeza, porque é, ele é muito comum. Muito comum. Se você não sabe que você tem, não quer dizer que você não tenha, entende? É como eu tinha falado, vai precisar de um processo terapêutico para você entender quais são suas crenças. E essa é muito comum. A crença de não ser amado é muito comum. Sentimento de não ser amado. Sentimento de não ser importante. Sentimento de ser incapaz. Vários desses pensamentos, dessas crenças, elas estão aí direcionando a vida de muitas pessoas. Né? E, infelizmente, as pessoas deixam de realmente conhecer o verdadeiro potencial delas porque elas estão aprisionadas em pensamentos e crenças que as desviam dos seus caminhos, do seu eu de verdade, né? E de aproveitar coisas boas, né? Porque se você está pensando, se você é amado o tempo inteiro, tá tentando, toda hora tá tentando provar ou conquistar o amor de alguém, você é um tempo e uma energia que você está gastando em algo que te faz que não te faz bem, que né, é uma crença que não tá te alimentando, não tá te fazendo bem. E é uma energia que você poderia estar investindo em ser feliz, em vou amar à vontade, eu não preciso provar nada pra ninguém, eu não preciso conquistar o amor de ninguém. Eu me amo. São coisas que podem acontecer conosco que a gente não sabe, que depende muito daquilo, da nossa forma de pensar, né? Então, é difícil você poder mudar isso quando você nem sabe que você pensa assim. Por isso é importantíssimo a gente começar um processo terapêutico. Eu indico para todo mundo, mas não é todo mundo que vai querer fazer, e tudo bem. Mas se você tá precisando de ajuda, a terapia é para te ajudar. Então, tem muitas pessoas que pensam que quando estão mal, devem primeiro se recuperar para procurar ajuda. E aí, não é assim que funciona na terapia. Quem vai conhecendo, né, quem vai inicia um processo terapêutico, aprende aos poucos que na verdade a terapia é para te ajudar mesmo, no momento que você tá mal. Que você, em todos os momentos, mas principalmente quando você tá precisando de ajuda, né? Uma aguinha que eu tô falando bastante, né? Como sempre. Deixa eu ver aqui no. O Carvalho falou que lembra de mim. Ah, lembra que eu falei sobre esse tema em outra live. Sim, sim. É isso mesmo? Ele falou aqui em outra mensagem. Receber palavras negativas dos pais pode fazer a criança acreditar. E isso pode ser uma crença? Com certeza, sim. E isso é o que acontece muito, né? Muitas crianças ouvem frases e afirmações que ela toma como verdade, que são, na verdade, só pensamentos negativos e crenças irracionais, ilógicas, que não se sustentam, né? E às vezes os adultos nem têm consciência disso, eles estão também só repetindo um padrão que eles viveram também, né? Então a gente também precisa, no nosso processo, entender que as pessoas, cada uma está vivendo o seu próprio processo. Nem sempre as pessoas fazem algo porque elas querem que aquilo seja o que vai acontecer. Às vezes as pessoas têm a melhor intenção e não sabem como fazer isso ser assim, né? Você acaba fazendo, por exemplo, uma mãe que quer proteger muito o filho
e o mantém sempre sobre, né, tipo, sempre sobre suas asas, dentro, né, protegido, assim, e não o permite viver a vida, fazer coisas, né, estar em ambientes, fazer atividades. Essa mãe tá na intenção de protegê-lo, mas o que ela tá fazendo, por outro lado, é privá-lo de viver muitas experiências que vão ajudá-lo a crescer, a se desenvolver, a se fortalecer, a aprender, né? E isso pode trazer consequências. Mas aí a gente tem que ter consciência de que não adianta chegar com o nosso dedinho apontar na cabeça daquela mãe, na frente daquela mãe, como se nós fôssemos perfeitos, né? E não tivéssemos também vivendo o nosso processo, que cada um que está no seu processo não tem consciência completa de que tá fazendo algo bom ou ruim, né? Tipo, não tem certeza de tudo que tá fazendo. A gente vai estudando, vai trabalhando, e quando a gente tem esse cuidado de ter autorreflexão, faz muita diferença. A gente faz isso pra gente cada vez crescer e avançar e sermos melhor. Mas isso não nos torna melhor do que ninguém, assim, né? E aí a gente precisa ter essa compreensão pra, de repente, se for pra ajudar essa mãe, que ajude ela de uma maneira que ela possa também se desenvolver, crescer, evoluir, né? Acredito que isso seria muito saudável. É que na vida real as coisas são muito mais complexas do que isso, né? Eu entendo. Pessoal, vocês podem ver as lives gravadas no Instagram, vocês vão ter ali um acompanhamento de mais conteúdos que já foram gravados, de informações que podem ser úteis, pessoas que foram bastante participativas e trouxeram aqui também bastante conhecimento e experiência, e isso enriquece muito as nossas lives, né? A Thaís falou aqui no TikTok, né? Top. Eu compartilhei. Compartilhou a live. Obrigada, Thaís. Como aqui? Deixa eu ver aqui a pergunta aqui no Instagram. Temos uma pergunta. Como que funciona essa crença do perfeccionismo que você citou? Tá, deixa eu... Cadê o café? Gente, o cavalo tá perguntando cadê o café. Dá pra vocês fazerem um cafezinho aí, né? Vamos assistir. Olha, seria até uma forma bem interessante, bem quentinha e acolhedora de a gente fazer uma live, né? Eu tomo minha aguinha aqui, vocês fazem o café de vocês. Ou cada um traz o que achar mais interessante, né? Mas eu vou subir aqui para as perguntas, tá? Deixa eu ver que horas são. Tá. Como que funciona essa crença de perfeccionismo que você citou? Bom, é bem comum essa crença, né? É um tipo de comportamento que a gente tem, né? Uma busca que nós temos de fazer tudo perfeito, sem falhas. E isso é bem complexo. Então, temos diversos níveis e diversas formas de falarmos do perfeccionismo. Eu vou falar do perfeccionismo de alguém que quer sempre ter um alto desempenho, né? Então, você imagina que aquilo só vai estar pronto e vai estar bom para ser entregue quando você fizer tudo 100% nos mínimos detalhes. Então, você vai estar pegando muito aos detalhes do que você precisa fazer e nunca nada tá bom o suficiente. Então, você nem descansa, você nem comemora e muitas vezes você não consegue nem entregar, né? As pessoas, assim, muitas pessoas que têm um perfeccionismo alto, elas têm a necessidade de entregar, então elas se dão o máximo para entregar, né? Mas isso é extremamente desgastante, né? E o motivo do porquê você pensa assim é uma das coisas que a gente tem que investigar na terapia, né? Em que cenário aquilo foi se desenvolvendo? Mas aí faz parte da vida, quando você está no processo terapêutico mais à frente, né? Faz parte de você começar a questionar essas crenças para entender que o motivo do porquê aquilo funcionou ou surgiu no passado
não precisa mais continuar hoje. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Então, obrigada pelos coraçõezinhos. Deixa eu pensar aqui. Que eu tava pensando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, você pode ter pensado. Uma das coisas que você pode associar, né? Você pode imaginar que você só vai ser bom o suficiente, porque você pode ter uma autoestima assim um pouco. Pode estar um pouco fragilizada a sua autoestima. Então você pode pensar que só quando você se provar perfeita, quando você fizer algo que você entregar 100%, é que você vai se achar merecedora de se sentir competente o suficiente, né? E daí outras coisas também você pode pensar que vai alcançar, como agora você aceita, agora você merecedora e diversas coisas do tipo, né? Só que aí você pode alimentar essa crença quando você é criança, e quando você se torna adulto, você entende que isso não se sustenta, que não é necessário, que isso não precisa disso, né? E, e não é assim tão simples. Aí eu descobri, identifiquei e resolvi. Não é, porque um comportamento que você levou anos construindo e mantendo precisa também de uma nova estrutura para que ele possa mudar. E nós precisamos ter essa paciência. Se você já conseguiu identificar, então parabéns, que ótimo. Reconheça isso. E você vai aprender, né? Agora a gente começa a falar mais ainda de como lidar com a crença limitante. Você vai aprender agora, com a própria informação que você obteve, como que é a melhor forma de lidar com ela. Quando você começa a investigar o porquê dela ter surgido, quando você começa a entender o que você ganhava com ela e o que você perdia com ela, quando você começa a olhar de fato para ela por vários ângulos, quando você começa a questionar a sua realidade, né, se aquilo condiz com a sua realidade, quando você vê o que você realmente quer alcançar, o que faz sentido para você. Então você vai trabalhando de muitas maneiras, por vários ângulos, né? Obrigada, gente, pelo coração. E isso vai te ajudando a aprender a lidar com ela. Quando você vai entendendo que você é maior do que aquilo, do que a crença, por exemplo. Que aquela crença é um detalhe. Você é muito maior, né? Que, nossa, eu estava me limitando dentro de um padrão de perfeccionismo, de repetição, que me desgastava tanto. E eu nem preciso de tudo isso. Eu acho que se eu fizer 50%, 40% do que eu fazia, ainda vou entregar um excelente trabalho. Mas eu vou ganhar com isso um tempo para mim, vou poder respirar. E, inclusive, porque se eu fizer 100% do meu tempo aquilo, ainda não vai ser perfeito, porque não existe a perfeição. Sempre pode melhorar um pouco mais. Então, assim, uma coisa é você ter que se dar 100% ou mais do que isso para alcançar um resultado. E outra coisa é você também nem se importar com aquilo e fazer de qualquer jeito. Não se trata disso. Não se trata de você abandonar a tua forma de ser, de agir, de lidar com as coisas. Se trata de encontrar um equilíbrio, uma maneira saudável de viver. Deixa eu ver aqui. Como que eu verifico aqui no TikTok quem tá aqui? Eu acho que eu vou. Gente, quem tiver aqui, pode no TikTok, pode falar um oi pra eu saber. Acho que eu vou encerrar e tá de novo. Ou não? Acho que não, vou deixar assim. Deixa assim que depois eu descubro o que eu faço. Bom, então, espero que eu tenha trazido um pouquinho aqui sobre essa crença, né? Que é muito comum, ainda mais em uma época como a nossa de hoje, que é uma época da demanda, a gente precisa estar sempre entregando e que agora você que cria teu tempo, mas a demanda diz por si só quanto tempo você vai ter que dedicar, né? Se dedicar a ela. Então, é sobre isso, né? Deixa eu ver aqui mais uma perguntinha. O Cavalho quer saber se eu gosto de café.
Eu gosto, e eu tô gostando mais ultimamente. Mas aqui onde eu tô tá calor, né? Agora, nesse momento. E nunca faz nesse momento eu não gostaria, não. O Carvalho falou aqui. Verdade, temos sempre o que melhorar. Sempre temos o que melhorar. E poder aceitar isso tranquilamente é ótimo. Nossa, imagina como que ela é. É que assim, muitas pessoas aceitam naturalmente os pontos a melhorar, entende isso, e aí já sabe que é leve. Mas muitas pessoas que não aceitam nem sabem o quanto é leve poder só aceitar que tem sim que melhorar. Tá tudo bem. O Carvalho falou, muito boas suas explicações. Ai, obrigada, que bom que você gostou, né? Mostra que fez sentido pra você, que você entendeu, que chegou a mensagem em você e que tenha chegado também nas outras pessoas que estão assistindo, né? Eliane, que tá aqui, o Carvalho, né, que eu tô falando com ele, a Thaís. As pessoas estão participando, né? No TikTok também. Deixa eu ver aqui. O Carvalho também tinha falado aqui de uma crença, não de uma crença, mas de uma afirmação, né? Que adultos podem falar para as crianças. Você é burro, não é inútil. Gente, isso é muito comum, não é? Acho que muitas pessoas já ouviram isso. Até porque a régua dos adultos com as crianças muitas vezes é muito alta, né? Tipo, você tem que ser 100%. Ah, tá. Né? Tipo, eu falei que você não precisa querer ser perfeito o tempo inteiro, mas os adultos, ainda mais essas crianças, muitas vezes, quando eram crianças, exigiam uma perfeição, né? Um grau de perfeição que eles não iriam alcançar. Então, eles começam a buscar aquilo que tá em falta. E aqui eu trago outra mensagem que eu acho muito importante, né? Que eu acredito que é muito importante, que é onde a gente foca os nossos pensamentos. A gente vai focar para uma mesma situação. A gente vai focar pro que tá em falta ou pro que tá em crescimento, pro que tá chegando, pro ganho, né? Você pode escolher isso. E com certeza, o que você escolher fará diferença na sua vida. Com você e com o mundo. Seria bom pensar por quê, né? Eu acho que isso ajuda vocês a refletir, né? E se você tá focando na falta, provavelmente seu comportamento vai se assemelhar também à falta, né? Você vai focar naquelas coisas que estão faltando, você vai se achar cada vez mais incapaz, você pode se desmotivar, baixar a energia, você pode começar a nutrir muitos pensamentos que vão te causar mal, e isso vai trazer também comportamentos de acordo com isso, né? Comportamentos correspondentes numa mesma situação. E nessa mesma situação, se você foca de uma forma positiva, você pode começar a ver isso como um aprendizado. Você pode ver isso como uma fase da sua vida. Você pode, a partir disso, refletir sobre você e sobre a situação para encontrar alternativas. E nessas, você acaba encontrando soluções e caminhos que você nem imaginava. Você se transforma. Você pode aprender a lidar com os seus sentimentos. Você começa a se sentir grato, inclusive até nesses momentos, pelo que você está aprendendo, pelo que você está conseguindo lidar. Você descobre ali a resiliência, que é você lidar com situações que são desafiadoras, que te afetam, mas que mesmo te afetando, aquilo mexe com você, mas você consegue se mover, se flexionar, sei lá, se flexibilizar de uma maneira em que você se mantém consistente. Não rígido, mas consistente. Ainda seguindo o caminho. E mais forte, portanto. Né? Então, é uma forma de mostrar o quanto que apenas o olhar muda a direção. Né? Obrigada pelos parabéns.
Carvalho fala que fica triste quando vê um pai falando para um filho essas coisas que ele tinha citado, né? Imagina, né? Quando você tem a consciência e você sabe que isso está se repetindo em outras situações inúmeras vezes e você tem apenas que lidar, sentir, né? Muitas vezes não vai ter como fazer alguma coisa diretamente. E às vezes, mesmo que você faça alguma coisa, é pontual ali, né? Então, você sabe que aquilo pode se repetir quando você não estiver por perto. Então, assim, é mostrando aquele desafio de ser nós e conviver com outras pessoas. E muitas vezes nós também tá nesse mesmo lugar de também não sabermos lidar com nós mesmos, né? Isso acontece sempre. É sempre aprendizado nessa vida. Temos que estar sempre aprendendo. Quando a gente aprende com os problemas é muito bom. Isso é verdade. E a gente aprende muito com os problemas. E muitas vezes nossa vida é um constante desafio, não é? Então a gente aprende muitas vezes. E eu vou começar, gente, a caminhar aqui para um encerramento, tá bom? Foi muito bom esse momento com vocês, essas trocas. Eu acho isso sempre muito rico. Fico feliz por vocês estarem aqui, né? Tirar esse tempinho aqui para conversar, trocar. Carvalho, Thaís, Eliane, Tatá, pessoal que esteve participando aqui, todos, né? A Gabriele também. Muito importante vocês estarem por aqui. Todo mundo que passou por aqui também, ficou um pouquinho. E vai ficar gravada a live. Compartilhe com pessoas que vocês conhecem. Divulgue aí o meu trabalho. Espero que esse trabalho ajude pessoas, né? Que um pouquinho que a gente faz aqui, né? A cada canto, acaba sendo muito bom, né? O pouco pode ser suficiente, né? Ao mesmo tempo que a gente às vezes pode fazer cada vez mais coisas, né? Quando a gente tem mais possibilidades. E é o meu intuito, aprender aqui a crescer pra chegar mais. Tá sendo ótimo, obrigada. A irmã Moreira entrou aqui, vai ficar tudo gravado pra você assistir, tá? A irmã Marques Moreira, né? Eu sempre falo irmã Moreira, mas ela, acho que você já até me falou sobre isso, né? Só que eu vou no intuito, eu vou no impulso. Vai ficar gravada, foi uma live muito legal, quero que você assista, compartilhe com quem você conhece, é sobre crenças limitantes, e a gente precisa saber sobre o que isso fala e aprender a lidar com as nossas crenças limitantes pra gente ser cada vez mais quem nós queremos ser, que nós realmente somos, aliás. Deixa eu ver aqui. Top. Obrigada. O que fazer quando você ama e não é correspondido? E isso acaba te deixando incapaz. Pergunta. Top. Penso muito nisso. Se um dia eu for pai, não vou lançar palavras negativas. Muito bom, isso já mostra que você tem uma consciência e que você vai buscar tá sempre refletindo e aprendendo, né? Pra você cada vez mais atender as necessidades ali do seu papel de pai, né? Tendo essa humildade de estar sabendo que às vezes o que você está fazendo é mais que o suficiente, e às vezes você vai aprender mais coisas, e às vezes você está fazendo algo que tipo, pode ser até algo simples para você, mas que muitas pessoas nem têm consciência, e que seria ótimo que tivessem. Obrigada pela resposta. Verdade, temos sempre que melhorar. Sim, fez muito sentido. Obrigada. Obrigada, Carvalho. Show, coraçãozinho. Ah, Nath entrou. Nath, fala aqui com a gente. Estou falando sobre crenças limitantes. Você quer entrar? Participar um pouquinho aqui no final? Você sabe bem falar sobre esse assunto, hein? A gente tá falando como é importante poder falar sobre esse assunto, identificar nossas crenças limitantes, né? Porque ela vai direcionando nossos passos, como nós lidamos com nós mesmos,
Aí, ó, entra, Nath, entra, Nath. Vamos ver se eu te convido aqui. Se você aceitar. Eu nem sei como é que convido, na verdade. Se você quiser participar, você avisa aqui. Você pede pra participar que aparece pra mim. Ah, eu acho que eu sei. Ah. Tudo bem, mas eu nem programei nem nada. Mas olha, a gente tá falando aqui sobre como essas crenças elas vão sendo desenvolvidas na infância, como elas vão sendo mantidas e como a gente vai trabalhando para o próprio paciente, nós mesmos, poder questioná-las e aprender a lidar melhor com essas crenças que são muitas, né? A gente vai descobrindo no nosso processo quais estão determinando nossos passos, né? E o quanto que a gente ganha quando a gente identifica e quando a gente tem a paciência e a determinação de mudar, né? De aprender e dar novos passos. A Nath tá falando que tá despreparada. Tá nada. É só no finalzinho aqui, só pra falar um oi. Mas tá tudo bem. A gente pode combinar um outro dia pra você falar à vontade, tá mais preparada. Mas a Nath também é psicóloga, tá? Ela faz parte aqui do nosso trabalho. Sempre ajuda muito. E, gente, eu acho que eu já trouxe vários aspectos que eu gostaria. Estou feliz por hoje, satisfeita. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui do Cavalho, mas eu não sei se está dentro do tema, né? Sobre o que fazer quando você ama e não é correspondido e isso acaba te deixando incapaz. Eu acho que você está trazendo um pouco dessa crença do se sentir incapaz, né? Talvez seja isso o ponto que se relaciona com o tema, né? Que aí é importante investigar realmente como é esse sentimento a fundo, é, como que como está se dando essa situação. Será que você está é, conseguindo enxergar isso de forma objetiva, o máximo que você pode, assim, de forma mais racional possível, né? Acolhendo os teus sentimentos, mas questionando eles, refletindo sobre eles. Porque tem vários fatores que podem influenciar numa troca entre duas pessoas, né? Ou mais. E a gente, às vezes, fica apenas focado naqueles pensamentos, naquelas crenças que temos, por exemplo, uma que poderia ser de ser incapaz, que não nos permite enxergar a realidade como ela realmente é, como ela está se dando. E saber o que aquilo está exigindo de nós, né? Isso vai te exigir um tipo de atitude, de uma direção, de uma determinação. E aí você precisa se deparar com isso, pensar sobre isso, se pensar de forma completa, sem emoção e razão, para você poder realmente se sentir seguro com o que você vai fazer daqui por diante. Porque isso acontece muito, muito, sobre você ter uma atração ou um interesse por alguém que não vai ser correspondido. E aí você tem que aprender a lidar com isso, né? Porque o outro sempre vai ter o desejo dele, a vontade dele, e o motivo do porquê ele quer ou não quer vai dizer muito mais respeito a ele do que a você. E aí, como você está lidando com aquilo, diz respeito a você. E aí, sobre isso, você precisa investigar. E se cair numa crença limitante, você vai poder refletir sobre ela e poder buscar formas mais funcionais e satisfatórias de lidar com ela. Tá bom? E para ser feliz com você mesmo. E a Nath falou que sim, ela vai participar outro dia. Ó, já tá combinado então. Então, gente, muito obrigada por hoje. Foi um prazer estar por aqui, falar com vocês, compartilhar esse momento com vocês foi muito importante. E a gente se vê aí numa próxima, talvez daqui a 2 semanas. Mas vai ter conteúdos no Instagram, acompanhem, fiquem por dentro. E a gente vai se falando. Ótimo, obrigada, entendi. Que bom que você gostou da mensagem. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma, porque só no detalhe mesmo, especificamente, a gente vai saber, né, como é que se dá a situação que você trouxe. Mas a reflexão vale, né? O prazer é todo nosso. Que bom. Então, ótima noite para vocês e até a próxima.
Deixa eu ver aqui.